Nós finalmente vimos Star Wars, Os Últimos Jedi, sim, aleluia, mas agora o que é que depois de ver o filme, o que é que acontece? Você fica anos de espera pra saber o que é que vai acontecer depois. E aí nós vamos discutir aqui, agora, o futuro de Star Wars nos cinemas. E esse é o Melhor TV e os nossos figurinos são um oferecimento aqui da Estúdio Geek, que tá com uma linha exclusiva de Star Wars, uma linha limitada de Os Últimos Jedi também, ó, tem o Snoke, tem os Astromechs aqui, ó, os droids. Os droids. Só estampa exclusiva, original, licenciada. Você pode comprar online também nas lojas físicas do Estúdio Geek. E não perca, cara, porque é limitado. E agora todo mundo vai assistir Star Wars aí, vai atrás das roupinhas. É legal, né? Você já ir vestido de, né? Não, já vai assistir uniformizado. Vestido. Não é vestido, uniformizado. Uniformizado como fã. Lembrando, né, que este bloco contém spoilers, meu amigo, porque nós estamos falando do mas a gente futuro não de Star vai- Wars, né? Acontece muita coisa nesse Star Wars, muitas perguntas são respondidas, outras não, outras coisas ficam abertas, outras coisas só vão ser respondidas nos livros mesmo, porque eu já perdi a esperança mesmo de eles colocarem no cinema. Mas e aí, qual é a maior questão para o episódio 9? Eu acho que, embora seja o episódio do meio, assim, eles meio que abriram o horizonte com as possibilidades de acontecer um monte de coisa, né? Você refundar, talvez, a Aliança Rebelde, você continuar com esse nome de Resistência. Então, não sei como é que vai ser isso aí. Eu acho que eles fizeram isso, na real, de você meio que abrir o horizonte com esse grupo mais reduzido de personagens, para você realmente passar o controle, passar o poder ali pro Finn, pra Rey e pro Paul Dameron, principalmente pro Paul Dameron, que é o personagem que sai mais fortalecido de tudo isso. Ele aprendeu com seus próprios erros, era todo o arco dele nesse episódio, e aí ele vai chegar mesmo como uma figura de comando. Tanto que lá no final, ele chega assim, não, vamos por aqui. E aí todo mundo olha pra Leia e fala, não, tipo, escuta o que ele tá falando, vamos por ali. Tipo, ela passou o bastão nesse momento. Eu acho isso, e eu acho que outra coisa que vai acontecer, porque você tem lá claramente que a Rey pegou os livros, e eu acho que a ideia é realmente você começar o próximo episódio depois de um tempo, eu acho, depois ela estando... Como foi o Retorno de Jedi, quando você já vê o Luke fodão. Ela já fortalecida, e treinada. provavelmente já tendo levado isso, já que a ideia desse filme é que você acendeu a semente da rebeldia na galáxia. E Mais do que tudo, a esperança existe. Exato, né? a esperança existe, e aí eu acho que tem a possibilidade dela recomeçar a Ordem Jedi de uma versão revisada, assim, sabe? Eu não acho que vai ser um salto de 30 anos, assim como foi na Não. outra. Vai ser um salto curto aí, mesmo porque a Resistência perdeu seus bombardeiros, então você precisa reestruturar os rebeldes, e eu acho que com essa coisa dela ter levado os livros, ela já vai partir nesse filme novo como uma figura já em pleno treinamento, mesmo autodidata mesmo, assim, sabe? Porque ela não tem o mestre, ela não tem nada, mas ela tem os livros, ela pode aprender sozinha, pode passar pra alguém. Eu não acho que ela vai ser necessariamente mentora de alguém. E eu acho que vai ter um fantasminha que vai aparecer aí, né? Tem um uns fantasma fantasmas, né? aí, Os fantasmas alguém ajudam. que virou a força, né? Que vai vir, vai voltar. Ela já mostrou que ela tem uma coisa nata, né, dela. Quando ela pega o sabre de luz pela primeira vez, ela já sabe o que fazer com aquilo. Então, o próprio treinamento dela lá na ilha, você vê que muita coisa ela tá treinando sozinha. Uma coisa que eu acho que vai acontecer, e também visualmente para demarcar essa evolução dela, ela vai construir um próprio sabre de luz diferente. Eu acho que agora vai chegar a hora dela ter uma lança sabre de luz. Sabe, uma coisa assim? Porque a lança dela, ela nunca abandonou. E aí tem um lance do sabre do Anakin Skywalker, que foi encerrada a história dele em algum momento aí, né, nesse filme. Então eu acho que ela vai ter uma arma nova pra vender boneco, pra fazer as coisas aí. E ela já... Eu não Pra acho ser que, ela, porque pra ser ela. Eu não acho que ela vai virar mentora de uns padawan novo aí e tal. Eu acho que não é isso, não. Eu acho que eles vão resolver a história do Kylo Ren. E o fato do Kylo Ren não ter mais uma figura como era antes o Imperador e tal, o Snoke, isso já muda completamente de figura. E a possível redenção dele, o papel dele no filme e qualquer relação que a gente possa ter feito aqui com a trilogia original. Porque na trilogia original existia todo aquele cenário pronto pro Darth Vader ter uma redenção ali, porque o vilão de verdade era o Imperador. Nesse caso já tá diferente, né? Já tá diferente, e vamos tentar entender aí qual que é a figura do Kylo Ren nesse filme. Exatamente. Sobre o Kylo Ren, uma outra pergunta que eu faço assim: como será que os subalternos ali vão tomar com esse golpe de estado que ele deu? Porque o Snoke era poderoso pra caramba. O Kylo Ren ainda tá, né? Ele tem os seus problemas ali. Ele tem essas faíscas dele. E ele sofre uma derrota, né, ali no... Exato, ele sofre uma derrota ali naquele final. Mas ao mesmo tempo o Império, embora tenha suas hierarquias militares e tal, sempre foi comandado por um Sith. Então, né, o Imperador era Sith, Darth Vader lá tinha a sua figura de comando e tal. Darth Sidious lá no passado, eu acho que não vai ser tão diferente nesse caso.
embora tenha lá todos os rankings militares e tal, o General Hux continua ali. Uma coisa que eu fiquei na dúvida é se realmente eles vão manter a história da Rey como sendo realmente que ela não é filha de ninguém e tal. Assim, eu fiquei pensando naquela cena dela com a Mascanata no primeiro filme. O que me pareceu é que existiam intenções no Despertar da Força que mudaram de ideia nesses últimos Jedi. Trouxe coisas coisas novas. Fiquei pensando na ligação dela com o sabre, o fato dela já saber, tipo, se realmente, tipo, era isso mesmo ou se eles vão querer botar ela mais dentro dessa história de Eu alguma acho que, forma. assim, apesar de tudo, o J.J. assina como produtor executivo, né? Então eu acho que qualquer liberdade que o Rian Johnson teve ali, ele estava embaixo do J.J. Então eu acho que eles sabem pra onde que isso vai. Não vai ser uma coisa tão... eu fiz uma coisa, você fez outra, eu vou voltar porque eu tinha feito antes. Eu acho que tem uma ordem ali estabelecida e muito clara. Eles não chamaram o J.J. pra voltar à toa, né? Ao mesmo tempo, o fato dela não ser filho de ninguém e tal, eu acho que combina com esse espírito da franquia aqui agora, de você realmente encontrar força dentro de você e tal, e eles se desvincularem da mitologia estabelecida para você realmente trazer Star Wars para um novo público, uma nova geração. Se ela fosse, por exemplo, parente do Ben Kenobi, você exigiria das pessoas terem um repertório específico. Sim. Então eu acho que o fato deles falarem assim, ele eram sucateiros que te trocaram por bebida e tal. Tipo, pra mim faz todo sentido, assim. Não, porque faz sentido na relação da força também, do fato de, o Kylo Ren começou a surgir como uma força negativa, e aí você tem o outro lado que surge, que é desperta. E aí você tem essa ideia de despertar da força, porque a força despertou nela para uma maneira de você encontrar um equilíbrio ali. E outra coisa que eles não mostraram nada nesse filme que talvez fique pros próximos são os Cavaleiros de Ren, que tanto se falou que era um conceito também do Despertar da Força, que nesse filme você não tem informação nenhuma, e eu acredito que seja algo para ser mostrado no cinema, não só numa HQ ou num livro. Um spin-off qualquer. Muita coisa do estado pós Retorno de Jedi se respondeu nos livros. Eu tava lendo sobre o livro da Leia, que tipo, responde várias questões políticas de como que a galáxia se dividiu, por que ela decidiu criar resistência, como que a Nova Ordem ganhou força, mas tudo isso tá nos livros, não tá no filme, você tem que meio que descobrir por acaso, o que eu acho um certo problema. Eu acho que você não precisava entrar em detalhes, mas eu acho que você podia dar mais consistência pro universo que você vê nos cinemas, assim. Eu também acho que poderia ter mais consistência, mas eles meio que dão uma dica, né? Quando ele fala, não, eu levei embora todos os seus padawans aí, não sei o que e tal, tipo, dá a entender que o Kylo Ren criou os Cavaleiros de Ren a partir dos discípulos do Luke. Mas onde estão esses caras? Esses eles caras deveriam mostrar em algum lugar. Existe, Alguns então... ficaram, né? Então existe um time, uma galera do Kylo Ren, e no próximo filme ele vai aparecer lá com Cavalaria. A galera dele que também usa força, sabe? Mas aí do lado negro. Pode ser interessante, né? A gente pode partir para esse próximo filme pensando que em Os Últimos Jedi a gente não tem tanto duelo de sabre, na verdade. Tem aquela sequência toda na Câmara do Snoke, que é foda e tal, mas, cara, mesmo depois na batalha final lá, não tem tanta coisa de sabre. Já no próximo filme pode ter. De um lado você tem o Kylo Ren e os Cavaleiros de Ren, que podem ter cada um seu sabre diferente aí. Do outro lado, a Rey, criando novos Jedi, uns Jedi, a molecada aí, com os seus sabres e tal. Pode ser um filme legal aí de Jedi de verdade, né? Batalhando, uma coisa bacana. Eu acho que eles estão muito humanos também, eu acho que tá faltando alienígena que você tem em no Star Wars Rebels, no Clone Wars, em todos os outros, e até nos quadrinhos também você tem mais alienígenas fazendo parte daquele universo. A partir do momento que eles dizem lá que mandaram um sinal, precisamos da ajuda de vocês e tal, isso pra galáxia inteira, isso pode trazer Jedi, isso pode trazer todo tipo de personagem. Então é uma coisa interessante. Eles realmente abriram o espectro e dá pra acontecer várias coisas. O que eu acho que vai acontecer, e agora a gente tem que começar a lidar com essa ideia, é que o Kylo Ren e a Rey vão ter um envolvimento amoroso e no final eles vão ficar juntos e vão dar uns beijinhos. Olha só, vamos acabar esse bloco antes, que eu tenho mais ideias. Se é pra shippar, eu vou shippar com o Paul Dameron. O chip de Paul Dameron e Finn, ele não acabou, ele não morreu, ele ganhou um beijinho lá da Rose e tal, mas péssimo chip beijo, continua. Um beijo assim, fora de timing, assim, de um... Nossa, Você percebe que na cabeça do Finn, assim, ele tava, eu gosto de você como amiga. Exato, foi muita reação, assim, foi muito, tipo, não, cara. Mas aguenta aí, enquanto isso vai curtindo o canal, assinando aqui, ó. assinando Curte aqui, ó. E as Sininho, notificações, sininho. você sabe. Aqui, ó.